Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui no Dunk Entrevista com o Luiz Sales, que é estrategista da Guide Corretora e vai compartilhar conosco um pouco do que ele está vendo para o mercado de ações e como a gente pode tirar proveito desse momento em que sim há oportunidades de ganho nas bolsas de valores e em ativos de renda variável e também de renda fixa, mas também olhando para possíveis volatilidades, perdas, porque afinal de contas ainda estamos num contexto de pandemia. Então, Luiz, muito bem-vindo ao Dunk Entrevista. Obrigada pelo teu tempo e por todo o conhecimento que você vai agora compartilhar conosco. Não, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco, né, do nosso conhecimento, da nossa visão. E espero aí que o pessoal goste da nossa conversa. Luiz, então, em primeiro lugar, eu queria te perguntar um pouco sobre uma notícia que eu vi hoje de manhã e achei interessante, dizendo que vocês conseguiram fazer algumas recomendações de ação que foram bastante bem-sucedidas. A carteira recomendada pela Guide trouxe retornos positivos nos últimos meses. Foi isso mesmo? Não, é isso mesmo, Berenice. A gente tem a carteira do Valor Econômico e a carteira da Guide hoje, né, está entre as primeiras, a primeira colocada, na verdade, né, no acumulado do ano. E nos últimos meses, né, nessa retomada pós-pandemia, a gente conseguiu também ter aí uma rentabilidade expressiva, né? A gente está com um desempenho positivo no ano, né? Apesar aí da queda forte no índice. Então, seguimos aí com uma visão bem criteriosa, né, nos ativos. A gente tenta escolher sempre, lógico, ativos aí pautados em fundamentos, mas também buscando aí ganhos também mais expressivos. Você falou sobre a escolha dos ativos. E esse é um tema que certamente hoje está na pauta dos debates nas redes sociais, nas conversas aí remotas atualmente entre os investidores. E muito se pergunta sobre quais são os setores e quais são as companhias que a gente poderia investir nesse momento. Você tem alguma sugestão, alguma recomendação para dar aqui para quem nos ouve? Não, assim, a gente tenta sempre escolher setores, né, empresas mais resilientes, tá? Acho que o momento ainda é de cautela, né? O momento ainda é difícil, né, para as empresas e para as economias. Então a gente sempre tenta olhar, né, assim, o histórico da empresa, né, como foi a gestão, né, como a companhia reagiu, né, em momentos de crises. Independente tanto muito do setor, tá? É claro que a gente tem setores aí um pouco mais perigosos nesse momento, como companhias aéreas, né? Os próprios shoppings também têm passado por um momento de mais dificuldade, que a gente prefere ainda ficar um pouco de fora, tá? Mas no restante a gente tenta ser mais seletivo mesmo nos nomes dentro dos setores, né? Acho que a posição de balanço, né? Ver se a companhia tem poucas dívidas, caixa mais forte também é interessante. E olhar também estratégia, né? Acho que a estratégia da companhia, de como ela vai atuar aí nesses próximos trimestres, né, é bem importante para escolher aí os nomes certos, tá bom? Então, para o investidor que hoje está querendo decidir sobre como monta a sua carteira ou como segue daqui para frente, pelo menos neste ano, que certamente será um ano que a gente ainda terá sobe e desce na bolsa, olhar as demonstrações financeiras, analisar como anda ali o endividamento, né? Empréstimos e financiamentos de curto e de longo prazo, comparar isso com o PL da companhia, né? Entender se a dívida é muito maior do que o PL, é um caminho importante de se fazer. Sim, acho que analisar os riscos primeiro, né, entender essa estrutura de capital, né, que a gente chama, se a empresa é muito alavancada ou não. Depois partir para os resultados, né, se a empresa ele tem uma capacidade de gerar resultados consistentes, né, crescendo ou não, né, acho que o crescimento é um ponto importante, mas existem bons investimentos que não existem crescimento também, né. Mas o importante é ver se ela é rentável, né, se tem margens interessantes, né, se consegue num cenário adverso manter essas margens, né, e se possível crescer. Então são essas duas visões, né, do balanço, né, que tem ali a solidez da empresa
e dos resultados, né? Que aí vai direcionar mesmo a capacidade dela de trazer crescimento, trazer lucro, trazer retorno para o acionista, que é o grande driver, né? O que puxa mesmo as ações, essa melhora, né? Na rentabilidade e no crescimento das empresas, tá? E o caixa fazendo o papel de oxigênio nesse momento, né? Momento em que muitas companhias estão com dificuldade de acessar novas linhas de financiamento ou renovar as que tinham anteriormente. Ter esse caixa pode ajudar a companhia justamente a se tornar mais resiliente ao longo desses tempos difíceis, como você comentou, certo? Exatamente, né? Acho que antes dessa crise, né, a gente tinha uma visão talvez um pouco mais de lado, né, do caixa, mas a gente vê a importância, né? A gente vê operações que podem ficar paradas aí quase um ano, né, num nível abaixo do ideal, como as companhias aéreas. Então, ter caixa, né, para esses momentos, a gente está passando por um teste de estresse muito forte, né, nas empresas. Então, não são todas que vão performar bem depois, né? Então, ter o caixa nesse momento, né, ter a solidez financeira, vai garantir que lá na frente ela vai continuar investindo, né, continuar com as suas rotinas, né, do dia a dia também sem grandes problemas, né? E que isso aí vai gerar um diferencial competitivo lá na frente, né? Quem conseguir passar por esse momento difícil vai colher os frutos lá na frente. Sem dúvida. Você sabe, Luiz, que uma companhia que já há algum tempo todo mundo olha e se pergunta se tá caro, tá barata, é a Magazine Luiza. E nesse momento de online, comércio eletrônico, Maglu, claro, sempre é um nome que vem aí, a gente pensa sobre como será o próximo trimestre, os próximos tempos. A gente sabe que agora, durante a pandemia, claro, eles também fecharam lojas, fizeram um processo de direcionar os vendedores para vendas via WhatsApp, né? Fizeram, aliás, acho que apoiaram muito esse vendedor que dependia das comissões, né? E dando chance de ele seguir no online. E Sim, recentemente, analisando as demonstrações financeiras da Magazine Luiza, eu percebi que eles fecharam o ano de 2019, né, quarto trimestre, com um caixa muito forte, que veio de um movimento de acionistas, não de sim. aumento de dívida. Você acredita que isso pode ser um fator para essa ação, essa companhia, né, crescer e ganhar valor ainda mais nos próximos tempos? Não, ótima pergunta. A gente tem, muita gente pergunta, né? Putz, mas já subiu muito, né? Enfim, voltou já aos preços pré-crise, até acima, né? E, assim, de fato, não só a Magazine, né? Mas o setor de varejo eletrônico é um dos únicos setores que tem crescido, né? Nessa crise, que tem ali desempenhado melhor, né? Enfim, em função de toda essa questão de isolamento social. Então, isso trouxe, né, um movimento até reverso, né? Enquanto diversos varejistas estão retraindo, né, a gente vê essas empresas crescendo no momento adverso. E além disso, né, o que você comentou, o Magazine Luiza ainda tem um caixa muito forte, né, em função desse aumento de capital que foi feito no final do ano passado. E isso abre portas aí para novas aquisições, né? A gente pode ver muitos varejistas ficando pelo caminho, né? Varejistas menores, né? Ou de outros nichos com dificuldades. Isso abre portas para aquisições, enfim, para crescimento inorgânico também, né? Da Magazine Luiza. A gente viu ela fazer isso com a Netshoes, né? Comprar a Netshoes no ano passado. E a ideia dela, né? A estratégia dela é justamente continuar esse processo, né? Ampliando, né? A gama de produtos, né? Atuando em outros segmentos. Então, tudo indica, né, que a companhia deve seguir esse momento mais forte, né, após essa crise. Ou seja, ainda há espaço para valorização dessa ação. Acredito que sim, tá? A gente viu o que a gente chama recente, né, uma expansão de múltiplos, na verdade, né, que foi um crescimento de quanto a empresa vale, né, por receita ou por lucro em função do cenário atual, que cada vez mais vai privilegiar empresas, né, como a Magazine Luiza, né, de varejo eletrônico.
mas o crescimento segue acelerando, né? A empresa cresce a níveis muito altos, então justifica, né, até esse preço que a gente vê ela sendo negociada. Tá? Vocês têm um preço-alvo na Guide para a A Magazine gente Luiza? a gente está trabalhando com um preço-alvo de 72, tá? Mas é claro que à medida que os resultados vão soltando, a gente está sempre revisando, então nada impede que a gente revise também nos próximos meses, tá? Perfeito. Muito bem. Ok. E em relação à montagem da carteira, vocês têm sugerido aos clientes, aos investidores de vocês que aumentem a posição em ações, tendo em vista as taxas de juros baixíssimas que a gente está vivendo, né? E aliás, daqui a pouco mais deve sair o resultado do Copom, provavelmente com mais uma redução de juros. Né? Como é que os investidores se posicionam? Porque tem que ter resiliência, tem que ser capaz de segurar a volatilidade na carteira de ações, mas, enfim, como definir aí onde colocar os diversos Hum. ovos nessa cesta? Não, é um momento assim de teste de fogo mesmo, né, para os investidores. Você tem um juros muito baixo, né, que inibe a atratividade de outros investimentos. Você tem uma velocidade muito alta em bolsa, né? Então, para quem começou a entrar em bolsa, né, no final do ano passado e esse ano, já entra num cenário, né, muito volátil, tá? A gente acredita sim, né, que a exposição em bolsa e renda variável tem que aumentar, tá, com essa Selic, né, nesses níveis, mas a gente segue bem seletivo. E na montagem da carteira, acho que um ponto bem importante também é a questão da diversificação entre setores, né, empresas. Então, ter ali uma parcela, né, de exposição ao mercado externo, né, com as exportadoras, ter ali também a exposição no mercado doméstico, a parte dos bancos, né, das instituições financeiras também é importante. Enfim, acho que esse balanceamento, né, que também traz ali uma resiliência na carteira, né? Então, às vezes vai ter um momento que o dólar, né, acaba se valorizando, né, as exportadoras vão melhor, então você vai pegar esse movimento, né? Ou no momento que o cenário doméstico também começa a ter essa retomada, você acaba também capturando, né, esse ganho. Então, é importante balancear bem a carteira com os setores, tá? Acho que esse um dos maiores segredos aí, uma das coisas simples de ser feita que traz grandes resultados, tá? Então, é importante sim ter ali a parte de renda fixa também, né? Isso não está morto, né? É importante ter a sua liquidez também, aproveitar também oportunidades pontuais. Importante ter ali operações que são descorrelacionadas com o mercado, né? Fundos às vezes multimercado, né? Ou que estão ali posicionados às vezes numa operação de arbitragem, que também ali traz uma descorrelação, fundos em ouro, em dólar. Então, tudo isso compõe, né, a carteira para você tentar ter ali uma rentabilidade média no longo prazo e diminuir a sua volatilidade, tá? Então, a gente faz sim esse trabalho de tentar descorrelacionar o máximo possível. E aí vai muito também do perfil do cliente, enfim, a disposição de risco que ele está querendo tomar, né? Se você quer tomar um pouco mais de risco ou se quer tomar menos risco, né? Então isso tudo vai muito personalizado também para cada um. E é interessante porque se o investidor quiser fazer uma posição mais forte em bolsa e usar algum tipo de hedge, proteção, por exemplo, via opções, tem alguns instrumentos que podem ser usados aqui na Bolsa Brasileira, certo? Exatamente, Você pode falar exatamente. pra gente um pouco, por favor, sobre o que vocês enxergam aí de alternativas nesse sentido? Vamos lá. Opções? Não, sim, a gente tem assim diversas estratégias, né, com derivativos também, né? Assim, para quem não conhece, a gente tem dois tipos de opções, né? Uma é uma opção que a gente chama de call, né, a opção de compra, e outra é a put, né, a opção de venda, né? Uma dá o direito de comprar, né, o ativo a determinado preço e o outro dá o direito também
de você vender um ativo a determinado preço. Perfeito. E aí eu vou compartilhar aqui uma tela, que foi aquela que nós preparamos para dividir com quem está nos ouvindo, que é uma Vamos lá. estratégia, né? Envolvendo duas opções. Então, eu vou compartilhar a tela e aí a gente conta aqui para o pessoal sobre essa estratégia, como ela funciona e como ela pode ser usada. Vou deixar com você. Você me ajuda Vamos lá. aqui? Bom, então a gente está falando aqui de uma operação, né, que a gente chama de collar, tá? É uma operação em que a gente compra, né, essa opção de venda que eu acabei de mencionar, que limita, né, a perda. Mas ao mesmo tempo a gente faz a venda, tá, de uma opção de compra, tá, uma call, para justamente reduzir um pouco o custo dessa operação, tá? Porque só a compra da opção de venda, a operação ficaria com um custo um pouco mais caro, tá? A venda da opção de compra, né, da call, acaba limitando um pouco o nosso ganho, mas a gente ainda deixa, né, espaço para valorização. Então, essa é a ideia da operação, né? Limitar a perda, né, para um valor geralmente menor, né, numa relação risco-retorno menor do que o meu ganho potencial, para que essa operação seja vantajosa aí no longo prazo. Então, no final, quando a gente monta essa estratégia, a gente está aqui fazendo um limite na nossa alta e nós também estamos limitando uma possível perda se a gente tiver um movimento de baixa na bolsa. Como isso de alguma maneira é um seguro, tem um custo, que é o prêmio. Por outro lado, esse custo poderia ser maior e não é maior do que 5, porque nós aceitamos este limitador aqui na nossa alta. Então, esta opção aqui que foi vendida e que limita o nosso ganho na alta, ela está aqui com o objetivo de baratear o custo do prêmio desta opção que nos protege do movimento de baixa, certo? Exatamente, né? Bem isso. Bom, Luiz, para a gente fechar aqui, eu teria muitas outras coisas para te perguntar e a gente, claro, depois pode fazer outros bate-papos desse ao longo do caminho. Mas nesse momento, né, que a gente está num cenário bastante otimista, mas isso pode mudar rapidamente. Uma dica final, uma sugestão final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo aqui no Denk Entrevista, que pode ser cliente da Guide ou de outras casas, enfim, investidores que querem buscar uma rentabilidade sem, de repente, né, se aventurar em riscos excessivos. Não, eu queria agradecer também de antemão já pela participação. Acho que é muito bom, é sempre bom estar trazendo, né, um pouco mais de informação. Esse mercado tem crescido muito, né, e acho que é o caminho também aí para o desenvolvimento, né, dos investidores, enfim, do mercado brasileiro, tá? Acho que a mensagem final assim, o maior risco que eu vejo é justamente fazer algo que você não entenda, né? Então, tudo é uma tomada de risco, né, com potencial de retorno. Acho que para você ter consciência do que você está fazendo, não é nada melhor do que estudar, entender os ativos que você está comprando, né, entender o momento econômico, o cenário, tá? Acho que não precisa ser, lógico, tem diversos especialistas muito bons no mercado que podem auxiliar, enfim, mas o trabalho de casa, né, o trabalho de cada um, entender os riscos, né, que estão dispostos a tomar, eu acho que é o mais importante, porque depois, né, mais para frente, puta, você vai ver, era um risco muito maior do que eu estava disposto a tomar, enfim, eu não entendia muito bem esses riscos, né, então eu acho que a gente olha muito para retorno e esquece, né, do que são ali o que pode dar errado, né. Então, quando a gente entende que pode dar errado, a gente tem a noção, né, de quando isso acontecer, enfim, e pode tomar também as devidas providências, né? Ou fazer um seguro, né, como a gente comentou aqui agora, ou diversificar a carteira, enfim, tem diversas maneiras, né, da gente reduzir o risco, né, sem comprometer tanto aí o retorno. Acho que a mensagem final é essa, né, entender o que está fazendo, entender as estratégias e o que existe para poder reduzir o seu risco e também buscar aí, sem deixar de buscar os retornos. Tá?
Excelente esse ponto que você falou, Luiz, porque o que eu percebo é que quando a gente estuda, vai buscar conhecer a companhia, entra no site de relações com investidores, né? Às vezes até ligar lá para o pessoal de RI, perguntar mais, participar das divulgações de resultado, né? Todo esse envolvimento com a companhia faz com que a gente consiga entender melhor quando, por exemplo, em um determinado trimestre vem um resultado abaixo do previsto. Ali, quase sempre, né, no momento zero, tem aquele efeito meio manada, assim, já a pessoa fica descontente com o resultado e sai vendendo. Ok, mas vamos entender se este resultado é uma situação operacional, uma situação financeira e às vezes um lançamento contábil que não impacta na solidez da companhia. Enfim, se a gente faz esse estudo, tem esse fundamento, a gente também consegue se posicionar de uma forma mais tranquila, né? E aí, em momentos que a volatilidade por si só já deixa a gente ansioso e angustiado, esse conhecimento ajuda a tranquilizar, né? Exatamente, acho que é por aí, né? Entender o que se há um ruído, né, ou se há algo estrutural que mudou a empresa, enfim, acho que é isso, né? Entendendo o que você está fazendo, acho que você consegue ali identificar se é uma oportunidade, né? Se caiu mais é uma oportunidade ou não, mudou algo na empresa, é hora de sair, enfim, acho que é esse senso crítico, né? Acho que tem que ser desenvolvido ao longo do tempo. Não quer dizer que você deva precisar disso para começar a investir, isso é adquirido ao longo do tempo, né? Ninguém começa pronto, mas ter essa consciência de que precisa ser apurado, melhorado a cada dia. Tá? Super obrigada, Luiz. Eu acho que você trouxe dicas preciosas aqui para a gente, para todo mundo que está conosco. Queria agradecer e desejar que vocês continuem tendo muito sucesso lá na Guide, orientando os clientes de vocês. E para quem nos assistiu aqui e gostou desse bate-papo, deixa seu like, comenta, faz perguntas. Se o pessoal quiser perguntar mais, a gente responde, né, Luiz? Sim, estamos respondendo, estamos à disposição, vamos ter outros papos aí com certeza. Mas obrigado novamente pela presença, espero aí ter contribuído com um pouco aí de conhecimento para as pessoas. Sem dúvida. Então, muito obrigada, um abraço grande e fique bem, Luiz.